Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bom, vamos hoje para nossa Lesson 6, Cleaning Day. Então, vou fazer o percurso pela lição com vocês, certo? Vocês veem quais são os objetivos aqui, vamos falar de verbos no presente, certo? Present simple. Vamos falar também de adverbs of frequency, os advérbios de frequência, ok? Começamos aqui, então, com as daily routines do warming up, ok? Então, mais um diálogo em que as meninas aqui vão falar das routines, das rotinas diárias delas, certo? Esse é um tópico bem importante, porque aqui a gente tem vocabulário, né? Então, todo o vocabulário de uma rotina, que é bem importante pra gente praticar e enfim, aprender um pouco mais sobre o present simple, que nós iniciamos na lição 5, na lesson 5, ok? Então, aqui vocês têm todo o vocabulário. To wake up, então aqui o né? Acordar, e aqui vocês têm o exemplo em uso, né? I wake up at 7 o'clock with my alarm clock. E assim todos os exemplos, ok? A Rosa fazendo todas as atividades diárias. Muito bem. Depois a gente tem as home chores, que são as tarefas de casa, né? To clean, to mop, to sweep e assim por diante. E abaixo a frase com esse verbo em uso, ok? No presente simples. Mais atividades. Aqui falando um pouco mais sobre o present simple, que nós iniciamos o estudo desse tempo verbal na lesson 5, certo? E aí, pra que, né, a gente usa o present simple? Então, pra falar de hábitos, rotina, fatos que quase sempre são verdadeiros, verdades universais, né? Universal truths. Muito bem. E aqui nós temos exemplos com os verbos, né? Então, a gente já viu isso na semana, na aula anterior, né? Na aula da semana anterior. Aqui nós temos o subject pronoun, o pronome sujeito, né? I, you, we e they. Aqui os verbos. E vocês vejam que com esses pronomes, os verbos ficam na forma... Eles se conjugam nessa forma aqui, certo? Wake up, brush, tudo igualzinho ao que a gente chamaria de forma básica. Muito bem, mais um dialogue aqui. A frase affirmative, I wash the dishes every day after lunch. E a negative, I don't wash the dishes. A gente viu, né, o uso desse don't também na lesson 5. Agora a gente vai usar com outros verbos. Na lesson 5 falamos apenas do verbo have, right? Então aqui as negative sentences, como a gente faz, né? Como a gente aplica a negação. As interrogative sentences, que já vimos também, a gente coloca esse do marcando a pergunta, né? Do I need to study for the test? Do you read the local newspapers? Do they sort out the trash? Do we have lunch downtown? Então, esse do, vocês lembram, né? Que ele não tem, assim, por que palavra eu vou traduzir esse do, né? E a gente já comentou isso na lesson 5. Não existe, assim, uma palavra correspondente no português, né? O que ele tá marcando ali? Ele tá marcando que estamos em uma frase do tempo presente, ok? Present, no present, simple present. Muito bem. Aqui as short answers. Yes, I do, or no, I don't, certo? E aqui o exemplo foi com o pronome I, eu, mas poderia ser com you, com we ou com they, ok? Muito bem. Então, só quero falar um pouquinho mais sobre essas yes or no questions, né? Que são perguntas de sim ou não, ou seja, que vão ter sim ou não como resposta, né? For example, aqui vamos pegar esse último exemplo. Do we have lunch downtown? Nós vamos almoçar. Nós almoçamos no centro da cidade? Sim. Sim, basicamente. Sim, vocês almoçam, né? Poderia ser a resposta, né? E a questão é, a resposta, se for apenas o yes,
é uma resposta que pode ser considerada um tanto quanto rude, curta, né? E é bastante utilizada essa short answer, né? Yes, you do. Usando aqui o do, o auxiliar na resposta, em vez do verbo, ok? Have lunch, nesse caso. Muito bem. E aí as respostas sim ou não, né? Sim ou não. Yes, I do. No, I don't. Muito bem. Aqui a gente revisa as WH questions, que nós já vimos nas lições anteriores, ok? E a inserção delas nessas perguntas. Então, when do you read the local newspapers? Quando você lê, né, os jornais locais? E a resposta aqui não pode ser sim ou não, né? Lembram, anteriormente a gente viu perguntas de sim ou não, né? Cujas as respostas vão ser sim ou não. Mas aqui não tem que ser, tu tem que dar a resposta do when, né? Quando? Aí aqui a resposta, I read the local newspapers in the morning, né? Isso funciona, é bem semelhante ao português, né? What time do you get up? Que horas você se levanta? I get up at 6 o'clock. E aí tu já dá a informação, né? Muito bem. E aqui temos mais exemplos, tá? Com as preposições para o final da frase, dependendo dos verbos que são utilizados, certo? E dos pronomes interrogativos que são utilizados. Muito bem. E aí aqui a retomada do have e do has. E aqui a gente vai falar, então, um pouquinho mais sobre a alteração que é feita nos verbos quando o meu sujeito é a Rosa, a Christine, né? Ou, enfim, ele, ela, em geral, certo? Terceira pessoa do singular. E aqui a gente tem os tipos de verbos, né? As terminações e a conjugação deles, como eles se conjugam quando estão lidando ali com uma terceira pessoa do singular, né? Então, press, em vez de eu colocar simplesmente um S, eu vou ter que fazer essa alteração. Presses. Brush, brushes. Wash, washes. Watch, watches. Do, does. Relax, relaxes, ok? E aqui, então, quando eu tenho vogal e Y, é só colocar um Szinho depois, né? Play, plays. Pray, prays. Say, says. E aqui, quando eu tenho essa terminação Y no final, mas antes do Y eu tenho a consoante, a gente corta o Y e coloca IES. Então, try vai ficar tries, cry, cries, study, studies e fly, flies, certo? Muito bem. A gente viu na aula passada que o have, ele é um verbo de exceção, né? Ele não é haves, ele é has, certo? Então, tem que cuidar com isso. E outros verbos, get dressed, olha que o Szinho vai no verbo get, ok? Gets dressed. Iron, irons, exercise, exercises, ok? E aqui a gente retoma a negação, certo? Bem importante. Carlton does not cook. Isso aqui é certo, porque a negação com she, he ou it é does not ou doesn't, right? E o verbo vai voltar para a forma básica dele. Por quê? Porque a marca de terceira pessoa já está no auxiliar. Isso na negação, ok? Então, eu não preciso colocar novamente essa marca de terceira pessoa no verbo, porque ela já está aqui, ok? Isso acontece também nas interrogative sentences, ok? Então, does Carlton clean the tables? Olhem aqui, a marca a marca de terceira pessoa do singular está nesse auxiliar, certo? E o verbo volta para a forma básica. Por quê? A forma afirmativa dessa questão aqui, né? Eu digo assim, olha, o Carlton limpa as mesas. Como é que eu falaria? Carlton cleans the tables. É uma afirmação. No momento que eu uso essa frase na interrogative, o que eu faço? Eu vou colocar o does, o auxiliar, aqui na frente de pergunta, e o próprio auxiliar vai incorporar essa marca de terceira pessoa nele. E o verbo volta para a forma básica, ok? Short answers, mesma coisa. Yes, he does.
certo? Vocês lembram, né? A short answer de perguntas para you, ou I, ou we é yes, I do, yes, we do, yes, they do. A short answer aqui para she, he ou it é does. Yeah, com a utilização do does, né? Yes, he does, yes, she does, no, she doesn't. Pode ser com negação também. Muito bem, gente, super importante esse conteúdo. E agora a gente vai dar uma olhadinha nos adverbs of frequency, a frequência, né? Advérbios de frequência. Então aqui vocês têm acho que uma imagem bem esclarecedora, né? Então, never, not ever, seriam, é o nunca, né? Hardly ever, rarely, seldom, né? Raramente, depois, sometimes, occasionally, periodically, às vezes, periodicamente, ocasionalmente, né? Often, frequently, regularly, então, frequentemente, regularmente. Depois, usually, generally, normally, né? Geralmente, normalmente e always, constantly, continually, sempre, né? Constantemente. Então, aqui a gente tem uma escala, né? De menos, aqui, menos frequente ou não frequente, né? Até chegarmos ao mais frequente, sempre, ok? E como a gente vai utilizar esses adverbs? Para falar, né, das nossas rotinas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo. Christine usually eats at restaurants. Então, ela geralmente come nos restaurantes, né? Em restaurantes. E observem a posição, né? Usually entre Christine, entre o sujeito e o verb, ok? Muito bem. Aí aqui exemplos de colocação no uso da negação, né? E quando a gente usa com o verbo to be, a gente tem que ter o cuidado de colocar o adverb of frequency depois do verbo, não antes, ok? Muito bem. E aí, outras formas, né, de utilizar a frequência. Once, twice, 3 times, 4 times, every day, every month, every year, every morning, every night, e assim por diante. Muito bem. E aqui, examples, ok? How often é um jeito de a gente perguntar com que frequência, ok? How often do you go to college? Com que frequência você vai para a faculdade, né? Aqui, I go to college every day. Vou para a faculdade todos os dias. E assim por diante, né? Aqui, ó, uma pergunta. How often does your pet have a bath? Olhem aqui o uso, né? Does, esse does, por quê? Porque qual é o meu sujeito? Your pet, né? O seu animal de estimação, que se eu fosse substituir esse your pet por um pronomezinho, eu utilizaria o it, né? Terceira pessoa do singular. Muito bem, gente. Aqui, Out Loud é uma sessão que vocês trabalham questões de pronúncia, certo? E para finalizar, então, Doing the Cleanup, um texto que fala sobre questões, né, de hábitos, dessa cultura da limpeza nos Estados Unidos, a diferença entre Brasil e Estados Unidos em relação a essa temática. Muito bem, gente, perguntas que vocês tiverem, coloquem nos fóruns. E é isso pela aula de hoje. Até mais!